nós vamos dar continuidade na palavra de domingo. Tá aqui, ó. E hoje é dia de ceia, nós vamos participar da ceia. Após a palavra, nós vamos participar da ceia. E domingo passado nós nos falou de um evangelho sem Jesus, né? E ele está aqui em cima. O evangelho sem Jesus, né? Você vê algumas figuras aqui e aqui embaixo está um evangelho com Jesus. Então, por que, pastor, tem esses dois tipos de evangelho? Porque tem um evangelho com Jesus e tem um evangelho sem Jesus, né? E dentro disso, eu fiquei aqui pensando, quando a Maria Eduarda veio aqui na frente. Irmãos, eu fico lendo a Bíblia e eu fico fazendo algumas comparações, tentando imaginar alguma coisa. Que tristeza vai ser para os pais quando vê os seus filhos sendo arrebatados aos céus. Que tristeza vai ser. Por quê, pastor? Porque é o que vai acontecer. É o que vai acontecer. A Jéssica leu agora há pouco aqui: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Esse é o tempo de buscar o Senhor. Esse é o tempo de buscar o Senhor, querido. Esse é o tempo de viver esse evangelho aqui, ó, com Jesus. Porque acabou o tempo, sabe, de viver um evangelho sem Jesus. Viver um evangelho misturado com o mundo, querido, não dá certo. Não dá certo. O que Jesus está chamando para mim e para você fazer é viver na íntegra Jesus Cristo. E o evangelho com Jesus, querido, requer algumas renúncias. Mas será que eu quero renunciar? Será que eu quero deixar? Será que eu quero largar para trás aquilo que até me satisfaz? Mas o texto que nós vamos ler aqui, ó, é bem claro em nos dizer que nós necessitamos de largar para trás, que nós necessitamos de renunciar a nós mesmos. Esse é o evangelho com Jesus. Esse é o verdadeiro evangelho que Jesus pregou. Esse é o verdadeiro evangelho que levou Jesus para a cruz. Esse é o verdadeiro evangelho que a igreja do Senhor precisa pregar e precisa viver. Não somente pregar, mas viver verdadeiramente esse evangelho. Um evangelho de renúncia, um evangelho de voltar atrás, um evangelho de arrepender-se, um evangelho de fazer concertos, um evangelho de perdoar, um evangelho de se arrepender. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse é o verdadeiro evangelho. Então, querido, deixe esse evangelho sem Jesus. Porque esse evangelho sem Jesus, querido, dia após dia, ele está enlarguecendo a porta mais e mais. Esse evangelho sem Jesus, dia após dia, ele está levando as pessoas para um lugar muito perigoso. Mas o evangelho com Jesus, que Jesus pregou, que Jesus deixou, foi o evangelho de arrependimento. Aquele, querido, que confessa os seus pecados, aquele que se arrepende e aquele que deixa, esse sim vai viver esse evangelho aqui, ó, com Jesus. E naquele grande dia, querido, quando Jesus vier buscar a igreja dele, porque é uma promessa do Senhor.
Às vezes nós estamos vivendo aqui na terra como se não houvesse amanhã. Às vezes nós estamos no nosso dia a dia, no seu trabalho, nas suas coisas, né? Como se amanhã não fosse acontecer, mas vai acontecer o amanhã, querido. A promessa que Jesus fez para a igreja dele é que ele viria buscar a igreja dele. Mas Jesus não viria buscar a igreja dele de qualquer maneira, de qualquer forma e de qualquer jeito, de forma nenhuma. Jesus viria buscar a igreja dele, uma igreja lavada e redimida pelo sangue dele. Uma igreja que tem as vestes limpas. Uma igreja que tem Jesus como centro. É essa igreja que Jesus vem buscar. Mas, em um evangelho, queridos, sem Jesus, eu posso tudo. Em um evangelho sem Jesus, não há necessidade de renúncia. Mas no evangelho de Jesus, querido, aquele que ele pregou, é necessário de nós renunciarmos muitas coisas. Você quer ver como? Abre a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 16. Olha o que diz aqui. Mateus 16. Versos 24 e 25. Diz assim, achou aí? Mateus 16, 24 e 25. Aqui é Jesus falando para o seu discípulo, dizendo assim: então, disse Jesus a seu discípulo: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ao 25. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, vai perder. E quem perder a sua vida, por minha causa, vai achar. Ou seja, o que Jesus está falando aqui, ó? Preste atenção. Para me tomar a cruz dele e seguir ele, para me negar a mim mesmo e seguir ele. A igreja está aí? Para mim deixar tudo para trás e seguir ele. Para mim abandonar o pecado e seguir ele. Para mim deixar as coisas velhas para trás e seguir ele. Mas a questão, querido, que muitos não querem seguir Jesus. Muitos não querem seguir Jesus. Por quê? Porque há uma cruz para carregar, querido. Mas Jesus carregou essa cruz primeiro por mim e por você. E não só carregou a cruz, que ele mesmo morreu na cruz. Por mim e por você. Jesus morreu de braços abertos, dizendo para você: olha, os seus pecados estão perdoados. Olha, todos aqueles que vierem a mim, desfrutarão do meu fardo leve. Olha, todos aqueles que me seguirem, receberão a vida eterna. Olha, todos aqueles que vierem até mim, beberão água e a sua sede será saciada. Essas são as promessas que Jesus fez. Mas por que muitos não seguem Jesus? Por que muitos não carregam a cruz de Jesus, querido? Porque há uma necessidade de renúncia. E Jesus dizendo aqui, ó, negue a si mesmo. Toma a cruz de Jesus e siga ele. Mas negar, querido. As pessoas hoje em dia, elas não querem nem sequer, nem passa pela mente delas, querido, renunciar a alguma coisa, deixar alguma coisa, voltar atrás. Mas o que Jesus está falando é: se você quiser me seguir, você vai ter que negar a si mesmo,
tomar a sua cruz e me seguir. É o que Jesus falou. É uma proposta do Senhor para mim e para você. Agora, querido, deixa eu dizer algo para você. Se você quiser ir sozinho para o inferno, seja você mesmo. Isso. Se você quiser ir sozinho para o inferno, seja você mesmo. Porque você mesmo, eu e você, não temos condições, querido, de ir para o céu. A não ser quando eu nego a mim mesmo, tomo a cruz de Jesus e sigo Ele. Tem muita gente tentando, querido, ir para o céu nos seus próprios entendimentos, nas suas próprias forças, do seu próprio jeito, da sua própria maneira. Não tem jeito. Jesus falou assim que eu vou ter que me negar, vou ter que deixar de ser eu, para ser Jesus, querido. Vou ter que deixar de ser eu, para Jesus estar em mim. Vou ter que deixar de ser eu, querido. É negar, é largar. Não, porque às vezes as pessoas dizem, pastor, eu não levo desaforo para casa, eu nasci assim, eu vou ser assim, eu vou morrer assim. Vai para o inferno assim também. Mas quando Jesus é o centro, querido, quando eu vivo esse evangelho aqui, com Jesus, eu nasci em pecado, mas eu sou novo homem, eu sou a nova mulher. Agora Jesus é que vive em mim. As coisas velhas ficaram para trás, todas se fizeram novas. Aí Jesus falou para mim e para você assim: se alguém te dá um tapa de um lado, vira o outro. Pastor, jamais. Pois é, querida, se você não negar a si mesmo, não há espaço para mim e para você no céu. Se não se arrepender, muito menos. Se não largar, sabe, as coisas velhas para trás, não tem como herdar o reino de Deus. Há uma necessidade, querido, há uma necessidade de nós deixarmos tudo para trás, negar nós mesmos, tomar a cruz de Jesus, sabe? Porque a cruz, querido, ela é o passaporte para você ir para o céu, viu? Não adianta, querido. Às vezes você quer viver um evangelho sem cruz, não tem jeito. Pastor, mas eu descobri um evangelho que eu não preciso largar de beber. Esse é o evangelho sem cruz. Pastor, mas eu descobri um evangelho que eu não preciso casar, eu posso viver no pecado. Esse é o evangelho sem cruz. Pastor, eu descobri um evangelho onde eu não tenho necessidade de parar de mentir. É um evangelho sem cruz. Porque o evangelho de Jesus, querido, que Ele deixou para mim e para você, um evangelho que tem Jesus como centro, é esse aqui, ó. Se você quer seguir Jesus, larga todas essas coisas para trás e siga Ele. Siga Jesus. Siga o Senhor, porque o Senhor está nos esperando, querido. Nós tomar a cruz dele, está preparado para aquele grande dia. Grande dia esse, querido, que a terra vai ser abalada, sacudida, de tal forma que os homens procurarão uma igreja para entrar e não encontrarão. Olhe para cá, lembra esses dias aí, recente, 2 anos atrás, que as igrejas fecharam, tinha pessoas enlouquecendo. Você abria os telejornais, era pessoas morrendo uma em cima da outra. Eu acho que não ficou uma família sem ter um ente querido que morreu. A Covid veio e devastou a terra, e pessoas ficaram loucas nas suas angústias, procurando uma igreja para entrar, procurando uma live para ouvir falar de Jesus. Covid acabou, e agora estão todos aí, festejando outros deuses.
esqueceu do Deus que deu o livramento a eles. Mas esse mesmo Deus, querido, que é Salvador, vai ser o mesmo Deus que vai ser juiz amanhã. E diante do juiz, querido, não há misericórdia. A misericórdia é hoje, é agora. O tempo é hoje, é agora. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Porque se você perder aqui, querido, você vai ganhar lá. Tem muita gente querendo ganhar aqui. O que você ganhar aqui, querido, você vai perder lá. Então vamos perder aqui. Não, eu vou voltar atrás, eu estou errado mesmo, eu vou consertar. Não, deixa eu resolver. Querido, a igreja, ela precisa passar, entender, querido, que há uma necessidade dela se santificar dia após dia. Porque Jesus falou assim, eu sou santo, e sede santo também. Então, há essa necessidade. Então não tem esse meio jeitinho. Não, no dia eu dou um jeitinho, na hora eu dou... Não tem jeito, querido. Ou é sim, ou é não. Não tem jeito. Não, meu filho ora para mim. Não, meu pai ora... Não, não tem jeito, querido. A salvação era individual. E mais grave ainda, é que o juiz vem sobre aqueles que têm mais entendimento. Já imaginou? O Rei dos Reis, e você na presença dele, e ele olhar para você e falar assim, o teu filho teve mais juízo do que você como pai, porque ele entendeu que era necessário me adorar. E você como pai, como autoridade, como mais conhecedor, não teve esse discernimento. E naquele grande dia, querido, a palavra que o Senhor vai ter para aqueles que não o adoraram é essa: aparta-te de mim, que eu não te conheço. Essa vai ser uma das palavras, querido, mais dolorida para o ser humano. Aparta-te de mim, que eu não te conheço. Quer seguir Jesus? Viva um evangelho aonde Jesus é o centro. Quer ser salvo? Quer ir para o céu? Viva um evangelho aonde Jesus, querido, é o centro. Pare de buscar facilidade. Pare, querido. Pare de buscar facilidade. Não. Jesus não buscou facilidade, querido. O propósito dele era vir à terra e morrer naquela cruz, querido. Ele não buscou facilidade. Não, arruma uma cruz menor. Não, querido. O propósito dele era morrer lá naquela cruz, para que eu e você, nós, tivéssemos vida hoje. Esse foi o propósito de Jesus. E o propósito dele foi cumprido lá naquela cruz, querido. E o que estamos fazendo com o que Jesus fez na cruz? Qual é a minha, a minha decisão hoje? Pastor, mas eu não quero deixar para trás algumas coisas que eu faço, porque se eu deixar para trás eu vou tomar muito prejuízo. Vai ganhar aqui, querido, mas você vai perder lá. Pastor, mas se eu parar de fazer isso que eu estou fazendo, vai ser uma... Pois é, querido. A Bíblia diz que é melhor você perder aqui. Amém? Ih, o povo está cansado, dormindo já. Vamos perder aqui, querido, para nós ganharmos lá. Vamos viver um evangelho com Jesus no centro. Com Jesus, sabe? Pastor, mas está tão difícil. Difícil, querido, vai ser aquele grande dia, quando a trombeta tocar.
Pastor, mas eu ouço falar isso há quantos anos? Pois é, querida. Para Deus, 1000 anos é como um dia. Aí você pode pensar assim comigo: pastor, mas tem 20, 30 anos que eu ouço falar que Jesus vai voltar. Mas pode ser como 1 hora para Jesus. Então não vai por aí que Jesus está tardando para voltar, não. Jesus vai voltar na hora certa, querida. No momento certo. E aí você vai ouvir nos noticiários. Você vai ouvir nos noticiários. Você pode ter certeza disso. As televisões, elas vão, querido, mostrar, sabe, nos 4 cantos da terra que houve algo que nunca aconteceu. Houve algo que nunca aconteceu. A televisão vai mostrar, querido. E aqueles que estiveram dentro da igreja um dia, vivendo um evangelho sem Jesus, vai lembrar, querido, de quantas vezes ouviu que era necessário viver um evangelho onde Jesus seria o centro. Mas aí é tarde. Mas aí é tarde. Aí muitos vão se escabelar, vão gritar, vão ligar para parente, vão isso, vão aquilo, mas não tem jeito mais, querido. Jesus já voltou. Isso, aleluia. Jesus já voltou. E aí aquele povo barulhento, porque, né, muitos dizem: mas esses crentes é barulhento. E aí aquele povo barulhento vai ser arrancado da terra, querido. E aí aquele povo barulhento já não vai estar mais nessa esquina, querido. E aí muitos procurarão, com as suas angústias, com os seus desesperos, mas não encontrarão. Sabe por quê? Porque o tempo é hoje. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. É hoje. Evangelho verdadeiro, evangelho de Jesus. Evangelho não há, querido, máscara. Um evangelho aonde o que opera é o Espírito Santo. Um evangelho aonde o pecado é tirado de lado, querido, e a santificação é a base do evangelho do verdadeiro cristão. Para quê, pastor? Para não ser confundido, querido, naquele grande dia. Sabe por quê? Porque à meia-noite vai haver um grito. À meia-noite vai haver um grito. E esses aqui, ó, esses aqui que vivem um evangelho sem Jesus, aonde pode tudo, eles não vão ouvir o grito, querido. Eles não vão ouvir o grito. Sabe por quê? Porque os seus corações, as suas mentes estão contaminadas com o pecado. Eles não vão ouvir o grito, querido. E horas que eles derem por fé, eles vão dizer: Senhor. E o Senhor vai responder para eles: não te conheço. Não te conheço. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz, querido. Segue Jesus. Perde aqui na terra, ganha lá no céu, querido. Larga para trás. Se tem que perdoar, perdoa. Se tem que resolver pendência, resolva, querido. Se tem que, sabe, mudar de vida, muda. Pastor, mas
Você já viu remédio bom ser bom? Não é, querido. Geralmente os remédios ruins, amargo, ruim de tomar, são os que fazem efeito. São os que fazem efeito. Às vezes você vem na igreja, ouve um evangelho, querido, aonde coça o seu ego, aonde deixa você satisfeito, aonde você sai daquela porta para fora alegre, feliz. Muito perigoso isso, querido. Sabe por quê? Porque está sendo conivente com o seu pecado. Mas quando você vem para a igreja, ouça um evangelho, aonde fala que você tem que largar, querido, o pecado, aonde você tem que largar de mentir, de beber, de fumar, aonde você tem que largar de prostituir, aonde você tem que largar o pecado para ser salvo. Aí eu não gostei. Sabe por que você não gostou? Porque o evangelho que Jesus pregou, querido, esse aqui, ó. Aqueles que querem seguir Jesus, vai ter que largar todas essas coisas, todo esse pecado. Aleluia. Quer ir, querido, sozinho para o inferno? Seja você mesmo. Isso. Se você não negar, querido, você não largar, você corre o risco de ir para o inferno. Mas se você negar você mesmo, Senhor, eu não quero ser eu. Eu quero depender do Senhor todos os dias. A minha vida é para o Senhor. O meu caminho é o Senhor. Eu vou negar, vou tomar a cruz de Cristo, querido, e vou seguir Jesus. Posso até perder aqui na terra, mas a certeza que eu tenho é que eu vou ganhar lá no céu. Naquele grande dia, querido, naquele grande dia, quando Jesus for fazer a separação das ovelhas, baixa só um pouquinho, das ovelhas com os bodes. As ovelhas ficam à minha direita, e os bodes ficam à minha esquerda. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Daqui. A Bíblia, preste atenção, a Bíblia é o livro mais antigo da face da terra, é o livro mais perseguido da face da terra, é o livro mais atual da face da terra, e é o livro que ninguém leu ele ainda amanhã, mas já está aqui, ó. Já está aqui. Pastor, mas amanhã não chegou, mas já está aqui. Pastor, como? O dia de amanhã não chegou. Como está aqui? Está aqui, querido. Porque aqui não é obra de homens. Aqui é obra do Espírito Santo. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, está aqui. Ó, como eu falei domingo passado, Jesus, ele não tem plano B, e nem C, e nem D. O plano de Jesus é salvação. Pronto. Às vezes o homem, por não querer negar a si mesmo, ele tenta nas suas forças, né? Não, vai daqui, vou conseguir, vai daqui. Tenta, querido, mas não consegue. Porque as minhas forças, querido, elas precisam estar no Senhor. Elas precisam estar no Senhor. Por quê, pastor?
Porque eu não posso confiar em carro, eu não posso confiar em cavalos. É bíblico. Então eu não posso ter plano B. Não. Não, se não der certo, tudo que eu estou fazendo, depois eu vou para os... Pode ser que nesse caminho de não dar certo, você não chega no Senhor, querido. Não, mas eu estou tentando do meu jeito, fazendo da minha maneira, sabe, com o meu entendimento, com o meu raciocínio humano. Se tudo isso não der certo, aí eu vou para a igreja. Pode ser que não dá tempo. Muitos, nesse pensamento diabólico, hoje não estão entre nós mais. Por isso que a Bíblia diz: busque ao Senhor agora, nesse momento. Esse é o tempo. Esse é o tempo de buscar o Senhor com todas as suas forças, de toda a sua alma, de todo o teu entendimento. Busque ao Senhor. E aí você vai encontrar paz, você vai encontrar respostas, você vai encontrar harmonia, você vai encontrar abundância, você vai encontrar alegria, você vai encontrar, querido, a misericórdia do Senhor. Só isso quem tem é Jesus, querido. Só isso quem tem é Jesus. O mundo não tem isso. O que o mundo tem é algo passageiro. Aparentemente é bom, bonito, mas o resultado, querido, é a morte. Esses dias de festa aí, ó. Eu não vou falar nada porque minha esposa não deixa. Mas esses dias de festa aí, vai lá e vê quantas vidas vão sendo ceifadas pelo diabo, querido. Sabe por quê? Porque esqueceram do verdadeiro. Esqueceram do verdadeiro que livrou da morte. Esqueceram do verdadeiro que criou os céus e a terra. Esqueceram, querido, daquele que chamou do pó, sabe, que tirou e fez eu e você. Quantas e quantas famílias, querido, vão estar enlutadas esses dias por uma diversão momentânea, uma festa da carne, uma festa, querido, que é abominante diante de Deus, uma festa onde afronta o próprio Deus do céu, uma festa onde todo tipo de pecado é atribuído a essa festa. Mas o convite que Jesus deixou para mim e para você é: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o convite de Jesus. Convite esse, querido, que não é obrigatório, é sugestivo. Um dia eu recebi esse convite. Um dia eu estava sentado onde você está, no mais profundo abismo. Eu recebi esse convite. Qual foi a minha decisão? Aceitá-lo. Vem para Jesus e seja rico. Esse não é o evangelho que Jesus pregou. Vem para Jesus e as coisas vão melhorar. Esse não é o evangelho que Jesus pregou.
Vem para Jesus, tem um carro novo. Esse não é o evangelho que Jesus pregou. Vem para Jesus, tem uma casa nova. Esse não é o evangelho que Jesus pregou. Se você tem visto esse tipo de evangelho, querido, é esse aqui, ó. Sem Jesus. Porque o evangelho que Jesus pregou está aqui, ó. Mateus 6:33. O que está escrito lá? Buscai o reino de Deus em primeiro. Ou seja, Deus, querido, é em primeiro. Deus em primeiro. Se eu tenho Deus em primeiro, pode ter certeza que o carro vai vir, viu? Se eu tenho Deus em primeiro, pode ter certeza que a sua família vai vir. Se eu tenho Deus em primeiro, tenha certeza que a tua casa vai vir. A questão que um evangelho sem Jesus, eu tiro Jesus do centro e coloco o meu eu. Eu que consegui. Eu que fiz. Está vendo essa mansão da esquina? Eu que comprei. Um evangelho sem Jesus vai ganhar aqui, mas vai perder lá. Então é melhor nós perder aqui, querido, ganhar lá. Aleluia. Quer seguir Jesus? Negue a si mesmo. Toma a cruz de Jesus. Segue Ele. Segue Ele. Às vezes, querido, nós ficamos querendo seguir tanta gente, né? Nossa, eu sigo fulano, sigo Beltrano, mas o mais importante ele não segue. Você pergunta para fulano, e aí fulano? Eu estou seguindo o pastor X, cantor Y, eu estou seguindo não sei quem, e aí Jesus, você segue? Uai, ele tem Instagram? Jesus tem Instagram? Tem Facebook? Tem WhatsApp? Tem não, ainda não segui não. Eu só sigo quem tem Instagram. Evangelho sem Jesus. Evangelho mascarado, querido. Um evangelho onde Jesus não é o centro. Um evangelho onde, sabe, Jesus está de lado. E o homem é o centro, querido. O evangelho humano. Sabe por que está acontecendo isso? Porque nos finais dos tempos, que são esses que nós estamos vivendo, os finais dos tempos, esses que nós estamos vivendo, pessoas e mais pessoas largarão a verdade e se procurarão a mentira. Nos finais dos tempos, esses que nós estamos vivendo, deixarão Jesus e procurarão, querido, facilidades. Porque cá para nós, olhe para cá. O pecado, querido, ele é bom, não é? Quem falar para mim que o pecado é ruim, está mentindo, querido. Quem falar para mim que o pecado é ruim, está mentindo. Porque se fosse ruim, você pecava? Claro que não. Os irmãos estão com vergonha de falar, ué. Querido, se o pecado fosse ruim, quem queria o pecado? Ninguém queria o pecado. Se o pecado é como o diabo, se ele vier de chifre, você vai querer ele. Opa, sai para arreda de Satanás, sai para lá. Mas o diabo não vai vir de chifre, nem de capa preta e nem nada disso. É como o pecado. O pecado não é ruim. Sabe o que é ruim? É depois do pecado. O ruim, querido, é a consequência dele, que vai vir lá depois da manhã. Esse é ruim, porque esse te vai levar à morte. E após a morte, querido, inferno, eternamente. Por isso, querido, que as coisas elas contribuem para que o homem
deleite-se no pecado com mais e mais e mais facilidades. Foi por isso que Jesus falou assim, ó, quem quer me seguir, vai ter que deixar o pecado. Quem quer me seguir, vai ter que deixar o seu eu. Quem quer me seguir, vai ter que renunciar tudo aquilo que é do mundo. E aí eu pergunto, será que o homem quer renunciar aquilo que é do mundo, querido? Quer não. Por isso que Jesus falou assim, ó, a porta que conduz ao céu, ela é lá, ela é estreita. A porta que conduz ao céu, ela é estreita. E aí a Bíblia diz assim, no final do versículo assim, ó, presta atenção. E há poucos que entrarão por ela. Querido, esse negócio é estreito. E aí você que tem enlarguecido a porta, não, mas pode isso, não, mas pode aquilo, não, mas vamos usar a mentirinha do gasto, porque tem a mentirinha do gasto, não tem, irmãos? Só mexe o dedão do pé. Ninguém mexeu, mas tem a mentirinha do gasto, tem, querido. Ó, se ligar aí, fala que eu não estou, viu? Pastor, mas eu tenho que contar aquela mentirinha para dar certo lá na frente. Porque se eu falar a verdade aqui, pastor, vai ser vou perder muito. Pois é, querido, perca aqui, mas ganhe sua salvação. Porque essa mentirinha do gasto, querido, vai te levar para o inferno. Não pense você, hoje você conta uma mentirinha, amanhã você conta mentira, e depois da manhã você conta uma mentirona, querido, é assim. Um abismo vai chamando outro abismo. Entendeu? Então não pense, sabe, você que, pastor, eu sou um super crente, sabe, o pecado não tem vez comigo, o diabo não pode comigo. Pare com isso, querida. Pare. Quando Adão e Eva foi criado, eles eram espirituais. Sabia disso? Mas alguém foi lá que tinha mais idade do que eles, criado na eternidade, falou para Eva, tá vendo aquela fruta lá? Pois é, vai lá. Vê se não é boa, não é. Experimenta. O que Eva fez? Foi lá e comeu. Além dela não querer se dar mal, ainda levou o marido, querido. Como e Adão também. Então por que hoje eu e você achamos que podemos tudo? Não, querido. Sabe quando é que nós podemos tudo? Sabe quando é que nós vencemos o diabo? Sabe quando é que nós vencemos o pecado? Sabe quando é que nós vencemos, querido, esse mundo? Quando nós deixamos Jesus ser o centro na nossa vida. Quando o Espírito Santo me guia a toda a verdade, querido. Aí sim. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? E aí o convite fica estendido à igreja. Vai passar uma canção aqui. Pastor, eu quero ser crente então. Quer? Então você vai vir aqui na frente. Pastor, eu quero membrar nesse ministério. Eu gostei. Então você vai vir aqui na frente. Vou te apresentar para a igreja. Vou orar com você. Pastor, deixa eu ver o que eu quero. Eu quero reconciliar. Eu quero, voltar ao que eu fazia antes. Então você vai vir aqui na frente. Pastor, eu quero confessar meus pecados. Eu estou na igreja, mas eu tenho. Então você vai vir aqui na frente. Vamos orar com você. Aqueles que confessam e deixam, alcançam misericórdia. Essa é a palavra do Senhor. Vamos ficar de pé?